Na semana passada, nós falamos aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta sobre aqueles impactos das enchentes no Rio Grande do Sul em relação à produção de alimentos como, por exemplo, o arroz. No decorrer da semana, nós vimos que alguns supermercados começaram a restringir a oferta de produtos diante da tragédia climática. Alguns varejistas adotaram restrições, especialmente na venda de arroz, estabelecendo limites de unidades por cliente. É exatamente sobre esse assunto que eu converso a partir de agora com o professor Francisco Rosário no Explica Pra Gente, que está no ar. Olha, para vocês terem ideia, nós fomos os primeiros a tocar nesse assunto aqui, bem antes, né, de quando começou, né, isso, professor? E o professor Francisco Rosário tocou nesse assunto de que poderia acontecer algumas situações de restrições, mas que o governo federal e também outras situações estariam também se preparando já para uma possível situação de falta de mercadoria. Nós falamos sobre isso, né, professor? O senhor trouxe, inclusive, essa informação aqui, né, e agora se concretizou, porém, não há esse tabu e esse medo que estão causando, dizendo que vai faltar o produto e tudo mais. E o senhor volta, então, para trazer essa tranquilidade e as informações oficiais para a gente. Boa tarde, seja bem-vindo. Professor, eu estou sem o seu áudio, professor. Deixa eu tentar ver se eu consigo te ouvir aí. A gente está sem conseguir te ouvir aí. Deixa eu ver se a gente consegue restabelecer o seu vídeo. Está maravilhoso, mas a gente não consegue ouvir você. Deixa eu ver se eu consigo. Ainda não consigo. Agora consegui te ouvir. Agora voltou, agora em áudio e vídeo em qualidade 100%. Boa sorte, boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos e a todas aqui nos assistindo. Desculpa aí por essa falha técnica, Acontece ao vivo. Pois é, Wilson, a gente falou semana passada, como sempre, o fenômeno se antecipando às condições do contexto, né? Do que a gente está vivendo, do que a gente está passando. Falamos sobre essa possibilidade, haja vista que a economia gaúcha é a quarta maior economia do país, um grande produtor agrícola, né? Não só o arroz, mas a soja, o milho, carnes, né? Tanto é que tem um município lá chamado Charqueadas, que também foi atingido, e tem esse nome porque produziu o charque que vinha para o Nordeste ainda no século passado. Então, a gente tem aí realmente uma possibilidade de impacto. Eu estava pesquisando hoje, já tem uma previsão de afetar o PIB brasileiro, porque é uma economia relevante, mas do ponto de vista de alimentos, Wilson, que é o principal, o consumidor não deve ter receio de haver escassez, não vai ter escassez, melhor dizendo, né? Bem claro, não teremos escassez de alimentos. Não teremos escassez de alimentos. Podem ficar tranquilos. Esse é o fato novo por uma série de razões. A própria Associação de Produtor do Arroz, por exemplo, tem a disponibilidade desse item, mesmo com alguns estoques terem sido atingidos pela água, mas tem estoque suficiente para atender a demanda brasileira. E o governo se propôs já está em tratativas de importar arroz. Então, não vai ter escassez, além do que os supermercados parece que estão também se precavendo para qualquer efeito manada, né? Isso. Que é quando todo mundo acha que vai acontecer a coisa e aí termina acontecendo porque todo mundo provoca ao mesmo tempo. Mas podem ficar tranquilos. Não teremos escassez de alimentos. Maravilha, muito bem explicadinho. O senhor trouxe essa informação, inclusive, em primeira mão aqui antes do nosso Fenômeno Fica Alerta. E os supermercados estão fazendo isso, as associações de supermercados, inclusive o ASA, o presidente disse isso, tomou essa precaução de fazer essas limitações para evitar que as pessoas começassem a estocar em casa arroz sem necessidade e com isso pudesse faltar nas gôndolas e o preço também subir, né? Então foi uma forma também de cautela para que as pessoas entendam que não é necessário essa corrida
correria toda para fazer estoque de alimentos. Vamos fazer o seguinte, professor, vamos trazer então as perguntas dos nossos telespectadores que querem participar desse bate-papo importante aqui nesse momento. A primeira pergunta é do Ailton Araújo, professor. Ele pergunta o seguinte: professor Francisco Rosário, vai faltar arroz no Brasil? E o preço? Vai aumentar? Pois é, o que é que acontece? Em relação ao arroz que vai faltar, não vai, né? Agora, em relação a preço, o que é que está acontecendo? O governo também já se organizou. Hoje estava vendo nos jornais que haverá algum subsídio para que o preço do arroz não extrapole o que está sendo praticado no mercado hoje. Em torno de 5, 5,50, 5,20 reais o quilo, né? Então, o esforço que está sendo feito é nessa direção, para que não... Porque o próprio governo tem interesse que não haja pressão na inflação, né, Wilson? A gente teve uma inflação, um repique agora em abril, a inflação aumentou um pouco, mas ainda assim menor do que abril do ano passado, mas houve um aumento, né? Em virtude de medicamentos e alimentos, né? Essas mudanças climáticas estão afetando fortemente as safras, certo? E aí o governo tem interesse que não haja pressão nos preços. Então, e aí em virtude desse desastre que a gente está vivendo aí lá no Rio Grande do Sul, está havendo todo tipo de esforço, de articulação para que os preços, principalmente dos alimentos, que já não estão tão baratos, né, tão baixos, eles se mantenham num patamar que a população, que não onere mais o orçamento das pessoas, né? Porque já está complicado. Perfeito. Respondido aí a pergunta com detalhes importantíssimos. Professor, vamos lá para a segunda e última pergunta de hoje. Quem faz a segunda pergunta é o José Carlos Santos. E ele pergunta o seguinte: professor, a tragédia no Rio Grande do Sul vai impactar na venda de carnes? Pois é, o Rio Grande do Sul, ele tem essa produção de carne forte, né, também. Só que o maior rebanho brasileiro não está só no Rio Grande do Sul, está no Centro-Oeste, São Paulo, né? E provavelmente haverá um carreamento aí, uma mudança, né? Porque o que acontece, Wilson? Os fornecedores, os processadores de carne, né? Os produtores podem ser muitos, mas é igual aqui em Alagoas, né? Você tem muito produtor de cana, mas poucas usinas. É a mesma coisa. Os processadores, quem embala a carne, que manda a carne, os grandes frigoríficos, são poucos, e eles estão Rio Grande do Sul, Paraná, todo o Sul, São Paulo, Centro-Oeste, que é onde se produz muita proteína animal. E esse pessoal, ele tem a mudança. Uma fábrica também, um frigorífico, ele transfere a produção para outro. Então, pode haver essa reestruturação logística. Esse remanejo, né? Não teremos também escassez de carne. Muito bem, será feito um remanejo, né, professor? Vai para lá, para cá. A turma vai começar, então, a se organizar até que o Rio Grande do Sul consiga se reerguer e a gente espera com a ajuda de todos. Muito bem. Professor, exatamente. Deixa eu agradecer mais uma vez a sua participação aqui. Hoje tem live, tem informações na sexta, hoje e tal. Como é que vai acontecer? Coloca o endereço do professor, por favor. Hoje tem caixinha de perguntas. Daqui a pouco eu pego um mote de hoje aqui que você me dá, Wilson, e já faço uma pergunta, já deixo uma pergunta aí para trazer próxima semana. Tem caixinha de pergunta e sexta-feira tem live para a turma participar aí sobre esses temas de economia e negócios. Maravilha, excelente, professor. Ótima caixinha de perguntas. É bom porque o nosso tempo aqui é mais curtinho, né? E lá não, lá ele vai poder responder todas as suas dúvidas e perguntas que você tiver. Pode aí bombardeá-lo no bom sentido de perguntas importantes, porque ele vai responder, tenha certeza disso. Professor, um abraço para você, boa semana, sucesso e até a próxima, se Deus quiser. Boa tarde. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde, professor Francisco Rosário, que explica para a gente prestação de serviço pura aqui para quem acompanha o fenômeno. Fique alerta, tá?